Agora é o seguinte, voltando um pouco, você saiu dessa vida de empreendedorismo Ok. assim que chegou a pandemia. Porque, né? Forçado. A forceps. Pois é, foi A uma, forceps. uma coisa muito prejudicial financeiramente falando pra você, não foi isso que aconteceu? Cara, foi. Eu juntamente com meu sócio, nós havíamos contratado uma empresa de Minas. De Minas, de BH, inclusive. Que havia feito uma auditoria para nossa empresa, para poder precificá-la e tal. E na época, coisa de milhões, assim, que valia o grupo. E nós já estávamos trabalhando a estruturação do momento empreendedor que nós estávamos atravessando para poder franquear a empresa. Então já estávamos catalogando fornecedores, criando toda uma estrutura para poder franquear. Foi quando, em 2020, porque assim, vou falar como funciona a dinâmica de shopping, tá? É muito difícil você entrar com uma operação num shopping, é muito difícil, principalmente se um shopping for bom. Porque eles normalmente têm o que eles chamam de qualificação, de mix e tal e tudo. Então você não entra, a menos que você não é uma marca, você não entra por uma franquia, fica muito difícil de você conseguir. E lá atrás nós entramos por uma franquia no shopping. E aí é onde nós buscamos essa outra operação de um fornecedor que já estava lá dentro, que acabou nos abrindo a porta. Devido ao nosso bom testemunho, devido à nossa capacitação empreendedora, a forma como a gente trabalhava e as coisas foram acontecendo, portas também passaram a se abrir para nós, né? Então aquilo que era difícil de entrar, os shoppings começaram a nos convidar, por isso que isso aconteceu. Por isso que essa expansão em 5 estados aconteceram, que os shoppings começaram a nos querer aonde nós estávamos, né? Por aquilo que estava acontecendo na nossa vida. E recebemos uma proposta num shopping de Londrina para adquirirmos uma loja ali, que é muito difícil. E aí eu pensei o seguinte, né? Eu falei, cara, uma loja só não vai... A gente já tinha uma expertise, falei, não vai justificar muito a nossa ida, né? A gente vai... A nossa gestão. Então teria que ser algo um pouco mais agressivo. Então a gente entrou com uma loja no mesmo shopping, algo que nunca tinha como tratativa. É um quiosque do nosso segmento, porque nós já estávamos na condição de lojas e quiosques. E aí entramos, só que isso foi em fevereiro de 2020, cara. E aí, quando a gente recebeu a notícia da pandemia, ficamos desesperados porque nós estávamos embrionando a ideia de ir para o online, né? E aí, cara, imagina, 44 colaboradores num total do grupo. Cara, um custo mensal entre folha, o aluguel de shopping que é altíssimo. Cara, é um absurdo. E nós reinvestindo na empresa. Então, assim, eu sempre fui, algo que me marcou muito, foi porque eu sempre fui muito movido pelo desafio. O que é desafiador é o que eu me interesso. Esse é o perfil da minha personalidade. Nunca fui um cara que não gosta de desafio. E eu sempre tive isso. Só que, cara, quando você tem todas as suas operações locadas em shopping, fica muito difícil de você começar a partir para um online e tal. Só que eu já estava vindo de um burnout e de um AVC, cara, que me afetou emocionalmente também. Então, eu não tô justificando a pandemia, muito pelo contrário, que tem gente que tracionou, cara, que entendeu, que se modificou e soube jogar o jogo. E a vida e a evolução é assim, você saber se adaptar, a capacidade de adaptação. Só que eu não tava nesse estado, então eu só fui sentindo a porrada. Nisso eu já flertava com psicologia, comecei a estudar psicologia, né, um pouco mais pra frente, tudo. Fiz psicanálise, e aí qual que foi a minha proposta? Eu falei, eu vou me capacitar cada vez mais e vou fazer uma transição. Você sentiu paz? Total. E é claro que assim, o fato de você sentir paz não significa que você vai ser isento dos problemas, responsabilidades e autorresponsabilidade, entendeu? Significa que você vai passar com ela com paz.